Sul Bahia News. Notícias. A médica Celda Moraes, responsável pelo parto de Renata Cavalcante, que faleceu durante o cesariana em 27 de julho, falou com exclusividade ao Sul Bahia News e prestou esclarecimentos sobre o caso, afirmando que não houve negligência médica. Doutora Celda, a morte da jovem Renata Cavalcante causou muita comoção. A gravidez dela era de fato de risco? Não. Eu gostaria de esclarecer que Renata já era minha paciente, essa foi a segunda gestação, o segundo parto da Renata. Ela esteve comigo, fez o pré-natal comigo na primeira gestação, uma gravidez normal. E Renata retornou novamente esse ano para mim, com a nova gravidez. Durante todo o pré-natal, ela esteve comigo todos os meses, um pré-natal completamente normal. Inclusive, já se falou da questão de eclâmpsia, mas essa possibilidade completamente descartada, desde que todas as vezes que Renata esteve aqui comigo, os níveis tensionais da Renata completamente normal, inclusive isso está anotado no cartão da gestante, que a família tem acesso. Todas as ultrassons que Renata fez até o momento, nenhuma apresentou nenhuma alteração. Vale esclarecer que Renata fez no dia 21 de julho, ou seja, 6 dias antes do fato ocorrer, ela fez uma ultrassom com Doppler, com um profissional aqui de Teixeira de Freitas, muito competente, que mostrou que essa ultrassom está completamente normal. Então, assim, não havia nenhum fator de risco na gravidez da Renata. Ela sempre apresentou contrações, às vezes que é comum, sempre que ela vinha me procurar, atendida, medicada e com boa, esclarecendo a todo o público o que aconteceu com Renata. Renata teve um quadro de embolia amniótica. O que é isso? É um caso raro na obstetrícia. A literatura diz que pode ocorrer um caso para cada 30 mil partos. É um caso raro, extremamente grave. Por que grave? Primeiro, porque você não sabe quando vai ocorrer. E, normalmente, ele ocorre ou durante o trabalho de parto, que foi o caso da Renata, ou logo após o parto. Bem, por que ocorre? Ocorre porque, no momento que a paciente entra em trabalho de parto e rompe a bolsa, como foi no caso de Renato, minúsculas partículas do tecido do feto, seja uma lanugenzinha da cabeça, do cabelo do feto, seja uma descamação da pele do feto, seja micropartículas do mecônio, que são as fezes eliminadas pelo feto no líquido amniótico. Se essas partículas encontram algum vasozinho da mãe aberto e ele entra, quando ele penetra na circulação da mãe, isso é como se fosse um choque, uma bomba para o organismo materno. É como, para explicar melhor, vamos supor que aqui a clínica eu tivesse um sistema de alerta de defesa, como é o nosso sistema imunológico. Se, de repente, entrasse um elemento estranho aqui na clínica, não permitido, a clínica acionaria o seu sistema de alerta e ela travaria de vez todas as portas. Então, tudo seria fechado. Então, o organismo faz dessa forma. No momento que ele percebe que um elemento estranho entrou no organismo dele, ele fecha todos os vasos subitamente, inclusive desde o cérebro, pulmão, coração, que foi exatamente o que aconteceu com a Renata. Nesse momento, falta oxigênio em todo o organismo dela, ela faz o quadro que a gente chama de cianose, por falta do oxigênio. Logo em seguida, o cérebro também entra em convulsão por falta de oxigênio e, a partir daí, vai desencadeando em cascatas reações gravíssimas no organismo, inclusive com a coagulação intravascular disseminada, que o sangue não coagula mais, a paciente passa a sangrar por todos os orifícios e depois morte. Só para a gente entender,
a gravidade dessa situação. A literatura, quem tiver oportunidade, quem quiser ler, tiver acesso, acesse para ver na literatura o que se diz de embolia amniótica. É um quadro gravíssimo, com morte de 80% na primeira hora do acontecimento. E os 20% que sobrevivem vão sobreviver com sequelas neurológicas graves e renais. Então, é uma fatalidade, é um quadro que eu acho que nenhum obstetra gostaria nem sequer de falar, para não assustar, quanto mais de vivenciar e passar por isso. Infelizmente, aconteceu com a Renata, que eu acho que é lamentável.